Se tudo acabou, por que guardaram o túmulo? Depois da crucificação de Jesus, todos acreditavam que tinha acabado. O túmulo foi fechado. A pedra foi colocada. Guardas ficaram posicionados. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Se Jesus já tinha morrido, por que ainda tinham tanto medo dele? Neste episódio você vai descobrir o que aconteceu depois da cruz, e por que o silêncio daquele dia escondia algo que mudaria a história para sempre. Fique até o final porque o detalhe que aconteceu diante do túmulo prepara o momento mais impactante de toda a série. Ninguém acreditava. Mas também ninguém conseguia ignorar completamente. O silêncio continua. Jerusalém acordou diferente. Sem celebração, sem tensão visível. A cidade parecia ter voltado ao normal. Mas em alguns lugares, nada estava normal. Enquanto muitos retomavam a rotina, alguns continuavam pensando, relembrando, questionando, porque existe algo difícil depois de um grande acontecimento. Voltar ao comum. O túmulo, um lugar silencioso. Pedra, escuridão, imobilidade, a sensação de encerramento. Pessoas olham para túmulos e pensam, acabou. Porque o túmulo representa aquilo que não conseguimos mudar. Aquilo que parece definitivo. E naquele momento, era exatamente isso que todos acreditavam. O pedido inesperado, mas algo aconteceu. Algumas autoridades procuraram o governador. Não porque acreditavam, mas porque lembravam. Disseram algo como: esse homem falou que voltaria. Imagine isso. Os discípulos esqueceram. Mas os opositores lembraram. Existe algo profundo aqui. Às vezes quem está de fora presta mais atenção do que quem está perto. A tentativa de controlar o impossível. A decisão foi tomada. Guardar, selar, vigiar. Tudo precisava permanecer sob controle. Porque se existe algo que o ser humano tenta fazer constantemente, é controlar o que não entende. A pedra foi colocada. Sinais de autoridade, segurança, confirmação. Agora parecia impossível. Totalmente encerrado. Enquanto isso, os discípulos em outro lugar, portas fechadas. Conversas baixas, olhares cansados. Ninguém fazia discursos. Ninguém parecia forte. Pedro provavelmente ainda não conseguia esquecer. Cada vez que lembrava, talvez escutasse novamente o canto do galo. Existe algo difícil sobre culpa. Ela convence a pessoa de que não existe recomeço. O que eles não sabiam, todos estavam olhando para o túmulo. Mas ninguém estava percebendo outra coisa. Quando Deus começa algo, normalmente parece invisível no começo. Porque transformação raramente começa no palco. Muitas vezes começa no escondido. No silêncio. No que ninguém percebe. O peso da espera. Talvez as horas passassem devagar. Talvez alguns tentassem dormir. Talvez outros não conseguissem. Porque esperar quando existe esperança dói. Mas esperar quando parece não existir mais esperança, parece impossível. O paradoxo, algo curioso acontece aqui. Quem acreditava estava escondido. Quem não acreditava estava vigiando. Os discípulos pensavam que acabou. As autoridades queriam garantir que acabasse. Mas nenhum dos dois grupos percebia. A história ainda não tinha terminado. Talvez você esteja olhando para algo na sua vida como um túmulo. Uma situação fechada. Uma oportunidade encerrada. Uma oração sem resposta. Algo que parece definitivamente acabado. Mas existe uma pergunta importante. E se ainda não for o último capítulo? A noite antes, o céu escureceu outra vez. O túmulo continuava fechado. Guardas permaneciam atentos. Os discípulos ainda escondidos. Tudo parecia imóvel. Mas existe algo sobre grandes mudanças. Elas costumam acontecer quando ninguém espera. Naquela noite, ninguém imaginava. Ninguém estava esperando. Ninguém tinha entendido. Mas algumas horas depois, algumas pessoas caminhariam até aquele lugar, esperando encontrar silêncio. E encontrariam algo impossível. Escreva nos comentários, ainda não acabou. E prepare-se, porque no próximo episódio, vamos acompanhar as primeiras pessoas que voltaram ao túmulo. E nada seria igual depois daquilo. Continua no EP. 3. As mulheres voltaram.